Bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Que alegria poder estarmos juntos nesta quarta-feira. Nós sabemos que essa quarta-feira, toda quarta-feira, é um dia dedicado ao nosso querido e amado Pai São José. Então, toda quarta-feira, depois da nossa consagração, nós estamos rezando o terço a São José. Por isso eu quero convidar você a tomar o seu terço e vamos juntos renovar a nossa consagração ao nosso querido Pai São José. O mesmo Pai que cuidou de Jesus, o Pai que Deus escolheu para o seu Filho, nós também escolhemos como nosso Pai espiritual. Tome comigo o seu terço e vamos juntos dar início ao terço em honra a São José, consagrando a nossa vida toda ao nosso querido e amado São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José,
Ofereço este terço em louvor e glória de Jesus e de Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, mas principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra, alegrai a minha alma, para a honra de Jesus e de Maria e vossa. Amém. São José, rogai por nós. Sabendo que a nossa devoção a São José e a nossa consagração é todo este ano, todo esse tempo, e eu quero convidar você a permanecer fiel, ser firme na sua escolha em andar com São José, em pedir a sua proteção e a sua divina providência. Vamos juntos agora, depois de rezarmos ao nosso querido e amado São José, vamos para a nossa meditação, hoje quarta-feira da Semana Santa, página 400 do nosso direcionamento espiritual. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que venha iluminando o nosso coração, a nossa mente, a nossa inteligência. Que o Espírito Santo venha ordenar as nossas vontades para Deus. Que o Espírito Santo venha nos colocando no eixo, venha nos dando prumo, venha nos dando coragem, venha nos dando fortaleza para responder tudo aquilo que o Senhor nosso Deus espera de nós. Nós pedimos, Espírito Santo, cerque o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, para que a luz de Deus chegue às profundezas do nosso coração, da nossa vida, e que sejamos resgatados para a glória de Deus Pai. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Tome comigo no seu direcionamento espiritual, página 400. Quarta-feira Santa, 3 ensinamentos místicos do lava-pés. Depois, lançou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpar-los com a toalha com que estava cingindo. João capítulo 3, versículo 5. 13, versículo 5. Nesta passagem, podemos tirar 3 ensinamentos místicos. A água que lançou numa bacia significa a efusão do seu sangue na terra. Com efeito, o sangue de Jesus pode ser chamado de água, pois tem poder para lavar. Olha que forte isso, gente. Nós sabemos que todo o movimento de Jesus tem um significado. E ele gera em nós também aquilo que Jesus fez. Olha, São Tomás de Aquino, ele vem falar da força do sangue de Jesus de lavar os nossos pecados. Por isso, em tantas ladainhas e orações, quando nós clamamos e invocamos o sangue de Jesus, esse sangue que lava, esse sangue que banha, Jesus já estava falando do poder do sangue dele, já ali no lava-pés. Nos traz essa reflexão São Tomás de Aquino. E foi por isso que na cruz saiu do seu lado transpassado sangue e água, para dar a compreender que seu sangue tem poder para lavar os pecados. Também podemos compreender pela água a paixão de Cristo. Lançou água numa bacia e imprimiu a memória de sua paixão nas almas dos fiéis pela fé e pela devoção. Lembra-te da minha pobreza e tribulação, absinto e fel que me fazem beber. Lamentações, capítulo 3, versículo 19. O segundo ensinamento místico de São Tomás de Aquino. Ao dizer, começou a lavar os pés dos discípulos, faz alusão à imperfeição humana, pois os apóstolos, depois de Cristo, eram os mais perfeitos. Meu Deus do céu! E, no entanto, precisavam ser purificados. Os mais perfeitos precisavam ser purificados,
pois tinham algumas impurezas. Isto nos mostra que o homem, por melhor que seja, tem necessidade de se aperfeiçoar e que contrai algumas manchas, conforme aquilo do Provérbios, capítulo 20, versículo 9. Quem pode dizer, o meu coração está puro, está limpo do pecado? Contudo, estão sujos apenas nos pés. Outros, ao contrário, não estão sujos apenas nos pés, estão totalmente sujos. Ora, os que jazem no chão sujam-se totalmente com as imundícies da terra. Do mesmo modo, sujam-se totalmente os que se apegam totalmente às coisas da terra, já pelo sentimento, já pelos sentidos. São Tomás aqui está alertando, né, de que nós precisamos estar em Deus, estar nas coisas de Deus, não fisicamente. Porque fisicamente nós podemos até estar com os nossos pés dentro da igreja, com os nossos pés dentro de uma reunião de oração, com os nossos pés caminhando para uma confissão, com os nossos pés caminhando para práticas religiosas. E aqui São Tomás de Aquino está dizendo que práticas religiosas são importantes, mas o que mais é importante para nós é o nosso coração transformado. Por isso, lavar por inteiro. Por isso, não só lavar os pés, mas lavar as mãos, lavar o coração, lavar por inteiro. Veja a outra estrofe. Mas os que estão de pé, ou seja, os que buscam as coisas do céu com o espírito e o coração, estão sujos apenas nos pés. Ora, assim o espírito e o coração estão sujos apenas nos pés. Ora, assim como o homem de pé precisa ao menos tocar a terra com os pés para sustentar-se, nós, enquanto vivermos nesta vida mortal, que precisa das coisas terrestres para o sustento do corpo, contraímos algumas manchas, ao menos pelos sentidos. Por isso o Senhor recomenda aos discípulos sacudir o pó dos seus pés. Veja só que interessante essa parte aqui que São Tomás de Aquino diz, porque nós precisamos das coisas, nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos dormir, não é, gente? Nós precisamos trabalhar para nos sustentar. Nós precisamos ter uma vida ativa, nós precisamos colocar o nosso corpo em movimento, porque senão o nosso corpo vai atrofiando. Nós vamos nos entregando à preguiça, o nosso corpo pede, faz alguma coisa, o teu corpo não pede isso, faz alguma coisa. E aqui São Tomás de Aquino está dizendo, às vezes essas coisas vão nos deixando presos. Por exemplo, eu querer muito um lugar bom, maravilhoso, todo cheio de pompas para o meu descanso. Eu sentar à mesa e não me contentar com coisas simples, mas eu todo dia querer coisas boas, saborosas, gordurosas. E com isso eu vou me escravizando no trabalho. Por quê? Porque eu quero uma vida sempre muito boa, uma vida sempre muito prazerosa. Veja, eu não estou dizendo de uma vida digna, porque uma vida digna todos nós temos direito. Eu estou dizendo de uma vida sempre prazerosa. E tem gente que hoje vive apegada a isso. Eu trabalho para ter uma vida prazerosa. E devido a este trabalho, eu não tenho tempo para Deus. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas eu preciso trabalhar muito para ter uma vida boa. Não é uma vida boa, é uma vida prazerosa. Com isso eu não tenho tempo de ir na igreja, de ir na missa. Eu não tenho tempo de rezar durante o dia, porque o meu dia está tomado de trabalho, porque eu preciso de uma vida prazerosa. São Tomás de Aquino está dizendo isso para nós, que enquanto nós formos seres humanos e que precisamos de coisas humanas, às vezes a gente cai nessa tentação, a gente cai nessa provocação do mundo, o consumismo, o excesso de prazer, o excesso de querer sempre coisas boas
e não coisas necessárias. O Senhor nos faz esse chamado. Eu quero que vocês tenham uma vida digna e uma vida abundante, mas não uma vida de escravos. Escravo da comida, escravo do prazer, escravo do lazer, escravo da preguiça, da luxúria, da avareza, né? E isso tudo, muitas das vezes, nós somos tentados a ser escravos disso. E São Tomás de Aquino está dizendo, enquanto nós somos seres humanos, nós precisamos ter uma vida digna e não uma vida escravizada. Diz o Evangelho, começou a lavar os pés, pois a oblação dos afetos terrenos, olha isso, começou aqui embaixo e é consumada no futuro. Assim, a efusão de seu sangue é significada pelo ter vertido a água numa bacia e a ablução dos nossos pecados pelo ter começado a lavar os pés dos discípulos. E o terceiro ensinamento místico do lava-pés de São Tomás diz assim: finalmente, vê-se a aceitação das nossas penas sobre ele mesmo. Cristo não apenas limpou nossas manchas, mas tomou sobre si mesmo, as penas incorridas pelas nossas faltas. Nossas penas e nossa penitência seriam insuficientes. Olha isso aqui. Grifa isso daí. Nossas penas e nossa penitência seriam insuficientes se não tivessem por fundamento o mérito e a eficácia da paixão de Cristo, o que é significado pelo ter secado os pés dos discípulos com o linho, e é linho de seu corpo, o mesmo tecido que envolveu o seu corpo depois de já morto, colocado no sepulcro. Veja que forte o que Jesus vive, e toda a vivência de Jesus tem um significado para nós. Toda a prática de Jesus tem um sentido para nós. Tem um sentido de quê? De limpar a nossa vida e nos dar uma vida santa, uma vida digna, uma vida envolvida, uma vida totalmente unida ao próprio Senhor. Jesus faz tudo para nos ter junto dele. Veja, eu queria que você pensasse. Ontem eu recebi várias mensagens dizendo assim que as reflexões estão fazendo vocês pensarem. Que bom. Porque a Semana Santa é isso. A Semana Santa é uma semana de reflexão, onde nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que nós estamos fazendo dos nossos dias. O que verdadeiramente nós temos dado valor. O que realmente nós queremos para a nossa vida futura. A Semana Santa nos envolve isso. E Jesus hoje vem trazer para nós, através dessa reflexão de São Tomás de Aquino, que nós precisamos rever a nossa atitude. Nós precisamos rever os nossos apegos. Porque nós estamos na Terra, nós somos seres humanos. Nós precisamos de coisas naturais também. Nós precisamos de coisas naturais e das sobrenaturais. Mas cuidado com as coisas naturais. Como também cuidado com o excesso das coisas sobrenaturais. Porque as naturais podem te envolver, te cegar, te iludir. O Senhor está falando para nós, não se iludam. Enquanto vocês precisam andar aqui, enquanto vocês precisam de coisas aqui. Outro dia, estava fazendo memória de alguns escritos de Santa Teresinha. E Santa Teresinha teve uma experiência com o demônio no banheiro. Vocês sabiam? Para a gente já ir entrando para o Evangelho, eu me veio agora algo que eu estava lendo, porque eu fiz uma meditação. Anotei, umas coisas que Santa Teresinha dizia. E teve um dia que Santa Teresinha estava no banheiro, fazendo as suas necessidades, E ali ela estava fazendo as suas necessidades e ela estava como? Rezando, falando com Jesus. Naquele momento,
o diabo entrou na mente de Santa Teresinha. Entrou, que eu digo assim, começou a provocá-la. Aqui, no banheiro, fazendo as suas necessidades, você está falando do nome de Deus, do nome que é santo, do nome que é justo, do nome que é puro. E Santa Teresinha, então, vê ali ela, né, aquele pensamento, né? O demônio tentando tentá-la parar de rezar, o demônio provocando ela a parar de rezar, e ela fazendo o quê? Uma necessidade humana. E sabe o que Santa Teresinha fez? Disse assim, diabo, o que sai da cintura para baixo é teu, mas o que sai da cintura para cima é para Deus. O meu coração, os meus pensamentos são para Deus. Então, o que sai para baixo é teu. Coisas que não preciso, que o meu corpo não precisa, que o meu corpo por si só elimina, é para você. Coisas que fedem, né? Coisas ruins, é para você. E o que sai da minha cintura para cima são para Deus, que são os meus louvores. Nós precisamos entender que até nas coisas naturais, nós precisamos transformá-las em oração. Quem nos ensina isso hoje é Santa Teresinha do Menino Jesus, unindo, né, essa reflexão de São Tomás de Aquino. Porque às vezes a gente acha que tem coisa que a gente não precisa. Outro dia eu estava conversando com uma jovem que está caminhando, né, para uma vida religiosa. E aí ela me mandou uma mensagem pedindo uma direção com relação a isso. E ela dizia assim, Nanusa, a minha família está organizando um passeio numa praia. Mas eu, como uma futura religiosa, não posso frequentar esses ambientes. Eu, como uma futura religiosa, não posso ir numa praia. E aí eu disse para ela, né? Olha, você precisa entender que às vezes o momento familiar, ainda mais antes de entrar para dentro de uma congregação, ou até mesmo dentro de um instituto religioso, enfim, vai ser importante para você. Não fique olhando para a praia pessoas, mas olhe para a sua família, que vai estar reunida. Registre os momentos que vocês vão estar juntos. Use uma roupa que não vai te deixar tão desconfortável. Mas não perca as oportunidades de estar junto com a sua família. Às vezes, até mesmo na vida religiosa, a gente cai numa tentação. De quê? De ver que tudo é impuro, tudo é proibido. E não é. Não é. Existem coisas que Deus quis que nós vivêssemos. Uma delas é o descanso. Outra delas é a vivência familiar, a vivência com amigos, a vivência com pessoas que a gente gosta. Porque isso tudo vai gerando em nós memória afetiva. O que Jesus fez no lava-pés gerou nos apóstolos uma memória afetiva. Gerou nos apóstolos um ato de fazer memória daquilo que Jesus ensinou eles a fazer. Então nós precisamos discernir. E o que São Tomás de Aquino está falando é isso depois. Se vocês puderem, tome novamente essa meditação, porque hoje Jesus quer falar com a nossa humanidade. Jesus quer falar com o nosso dia a dia. E que às vezes a gente não aceita. A gente não quer. A gente reluta contra isso. Às vezes a gente quer bater de frente. Quando as pessoas às vezes me diziam assim, mas vocês, olha só o que a gente já ouviu, mas vocês são consagrados. Vocês deram as suas vidas para Jesus. Vocês não podem ficar saindo para descansar. A vida de vocês é o tempo inteiro. É só viver para Jesus. Eu falei, uai. E no descanso nós não podemos viver para Jesus? E Jesus, então, não nos ensina, né, a ter momentos de lazer junto com os apóstolos. E o próprio Deus, quando cria tudo numa ordem perfeita, numa sequência única e perfeita, e diz para nós que no último dia ele descansou. Até isso a gente às vezes precisa enfrentar e dizer, olha, é natural que o ser humano pare um pouco. É natural que o ser humano, uma hora, viva o que ele precisa viver. Mas dentro do limite, dentro do equilíbrio, dentro daquilo que Deus fez como algo bom. Como algo bom. Não ser escravo do trabalho,
mas também não viver somente para o descanso. É importantíssimo tudo isso. E São Tomás de Aquino está falando para nós, nas entrelinhas, coisas assim, para que a gente aprenda a ser gente. Porque antes de ser santo, o Senhor nos quer gente. É isso. E Jesus ali lava a gente até mesmo disso. Veja aqui uma reflexão que São Tomás disse. Os apóstolos foram convidados, vocacionados, chamados a uma perfeição acima da média. Eles andaram com Jesus, estiveram juntos com Jesus, mas eles não foram perfeitos como Jesus é perfeito. Por isso Jesus precisou lavá-los, e nós também. Nós também precisamos deste lavar do Cristo, do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. E que nós possamos hoje meditar essa reflexão de São Tomás de Aquino, revendo os nossos atos, revendo o nosso dia a dia, revendo a nossa conduta. Amém? Amém, povo? Aleluia! Glória a Deus! E esse nosso retiro quaresmal está sendo forte e muito profundo, né? Pelo menos comigo tem sido. Ontem fiquei o dia todo refletindo sobre o serviço. Porque ontem, na nossa meditação, foi falado muito sobre o serviço. Vamos então para a nossa oração diária, né? Pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas vidas. Página 11, Direcionamento Espiritual. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, dos versículos de 14 a 25. Mateus 26, 14, 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse: Que me dareis se vos entregares Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os seus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido.
Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, seria eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs da família de fé, essa família maravilhosa que tem caminhado na melhor quaresma da sua vida, aonde nós temos aprofundado nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, neste tempo em que Jesus vai para o Calvário. Neste tempo em que Jesus vai viver a sua paixão e a sua morte. Veja que desde segunda-feira nós estamos sendo conduzidos para entrar no mistério do Tríduo Pascal. Desde segunda, o Senhor está falando conosco, né? Desde segunda-feira, dia 3, nós ouvimos falar sobre Judas, que questiona Jesus, que recebe Maria, que lavava os seus pés. Desde segunda, nós estamos meditando na liturgia sobre a traição. Desde segunda-feira, nós estamos ouvindo as leituras dos salmos, principalmente do Evangelho, sobre aqueles que vão trair Jesus de alguma forma. E nem por isso, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer, e nem por isso Jesus deixou de se entregar na cruz para a nossa salvação. Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia que ia ser abandonado. E nem por isso ele deixou de cumprir o seu propósito. Porque às vezes a gente, por medo, por covardia, a gente bate de frente com aquilo que é natural da gente viver sendo cristão. Sendo cristão. E todo cristão tem uma experiência com o mestre. Talvez a experiência que nós tivemos com o mestre um dia foi disso. Foi de momentos onde a gente foi traído por alguém, abandonado por alguém. Nós temos uma experiência com Cristo, não só o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que prega uma forma ousada, né? Que traz vida, que traz esperança. Mas Cristo também teve uma trajetória de solidão. Cristo também teve uma trajetória de amigos, que viu ele fazer coisas que nenhum outro profeta havia visto. Nós podemos ver que os grandes profetas não viram o que os apóstolos viram. O próprio João Batista. João Batista não andava com Jesus. João Batista talvez teve uma infância com ele, porque os dois eram primos. João Batista talvez teve ali momentos na sua adolescência, onde ele dividia muita coisa com Jesus. Mas a vida pública, a vida missionária, foi com os apóstolos, com os amigos. E veja que hoje, o evangelho de hoje, ontem, o evangelho trouxe como destaque o amigo de Jesus chamado Pedro. E hoje, o evangelho de hoje vem nos trazer, nos pular os olhos, a pessoa de Judas. Aquele com quem andou Jesus e que teve o mesmo chamado que os 12. Jesus não errou em chamar Judas. Talvez a gente pense assim, nossa, Jesus convidou para segui-lo, para estar mais perto dele, uma pessoa que iria traí-lo. Não. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de conversão. Sempre. Jesus então vê Pedro o trair, o negar. Jesus vê Pedro sendo usado pelo próprio demônio, mas ele vê também o coração arrependido de Pedro. Judas não se arrepende. Judas não se arrepende. E o fato de Judas não ter arrependido levou Judas aonde Judas foi. Né? Traiu, teve a coragem de trair Jesus. Porque quando nós não nos arrependemos, nós temos coragem de coisas piores do que Judas. Se nós não temos um coração quebrantado na presença de Deus, nós fazemos coisas piores do que Judas fez. Se nós não nos aproximemos, não buscamos isso, gente, porque muitas das vezes, dependendo do que a gente vive, a gente não arrepende. Dependendo do que você vive, dependendo do que você faz, você não se arrepende. E muitas das vezes o arrependimento vem pela graça. O arrependimento vem pela nossa busca por Deus.
Quando uma pessoa te magoa muito, quando você é decepcionado por alguém, ou quando você se frustra com uma coisa que você fez. A tendência tua é o quê? É o tempo todo remoer aquilo. E remoendo aquilo, você vai se fechando. E se fechando, você vai endurecendo teu coração. Você tem dificuldade de ver que você peca. Geralmente pessoas que têm muita mágoa, pessoas que trazem muito ressentimento, elas não conseguem ver que elas erraram. Por quê? Porque elas vão blindando o coração delas com dureza. Elas vão fechando o coração delas com dureza. E esse fechamento vai refletir em várias outras áreas da vida dela. Por isso, nós precisamos trabalhar muito o perdão no nosso coração. Judas consegue, então, negar Jesus. E ele não só entrega Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Como ele procura oportunidades. Ele vê o melhor momento. Veja, não bastou trair, mas ele ainda escolheu o momento para acontecer a traição. Isso é muito, 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 muito diabólico, né, gente? Eu fico olhando a leitura, eu fico olhando as coisas que aconteceram. Por quê? Porque o coração de Judas estava fechado para a graça. E a diferença de Judas, a traição de Judas é justamente aí. Judas se fechou. Judas recebeu o mesmo chamado, mas ele não quis corresponder. Ele não quis dar uma resposta para Deus. Ele preferiu dar uma resposta para ele mesmo. Cuidado, nós temos que ter cuidado com isso. Porque nem sempre a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Por isso nós precisamos o tempo todo, olhar para Cristo e chamar por Ele. Satanás faz uma pergunta para nós todo o tempo, né? O que você quer para você deixar Jesus? O tempo todo nós estamos sendo provocados, né? Você quer um amor? Então larga Jesus. Você quer dinheiro? Larga Jesus, vai trabalhar. Olha, eu vou te promover. Olha, você quer Jesus? Eu vou te dar um filho. Porque um filho vai tomar teu tempo. E aí você vai parar de ir na igreja. Ah, você quer um salário alto? Vou te dar. Vou te dar, porque aí você vai ficar viajando. Na Semana Santa você não vai viver o mistério da paixão de Jesus. Você vai viajar, você vai conhecer lugares lindos. E aí a gente troca Jesus por menos que 30 moedas de prata. Às vezes é isso que a gente faz. E aí a gente olha para a leitura e a gente fala assim, nossa, Judas, o traidor. Sim, Judas, o traidor, mas a gente tem que cuidar porque senão nós também fazemos a mesma coisa. Outro dia eu conversei com uma jovem que estudou, formou, e ela participou comigo um tempo, quando eu fazia faculdade de administração, e a gente começou a ter um grupo de oração na universidade. E esse grupo de oração, enfim, me aproximou de muitas pessoas. Ela foi uma delas. Ela estudava para enfermagem. E aí ela disse assim, para mim, né? Danos, hoje eu sou enfermeira. E assim, eu não tenho mais aquele tempo que eu tinha quando eu fazia faculdade. Porque hoje, né, o tempo que eu tenho livre, eu preciso descansar. Eu preciso estar, aproveitar o tempo que eu tenho. E aí ela me dizia, né, eu acho bonito a tua escolha. Não é admirar a escolha de alguém. O mesmo chamado que eu recebi, não para dar a vida, como eu dei a minha vida para Jesus, mas para estar com Ele. E tem muita gente aqui que é chamada a estar com Jesus no seu trabalho, com a sua família. Não é entrar para dentro de uma comunidade, mas é assumir a realidade que você tem. E presta atenção, e tem gente que quer abandonar a família, quer abandonar tudo. Quer abandonar, mas não tem coragem para isso. Sabe por quê? Porque nem na família consegue estar com Jesus. Você acha que nem estando na sua família com Jesus, você acha que dentro de uma comunidade que é tão exigente, que é tão
punk, você vai estar com Jesus? Presta atenção, gente. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu preciso fazer tanta coisa para me estar com Jesus. Primeiro, você precisa de estar com Jesus na onde você é chamado hoje. No seu trabalho, na faculdade. É ali. Se tem gente que não é capaz de ficar numa Semana Santa com Jesus, participando do momento das procissões, não consegue estar ali com Jesus, não consegue dedicar 1 hora de adoração na quinta-feira santa, na sexta-feira. Vem falar depois que, nossa, Judas... Peraí, gente. Nós às vezes não conseguimos fazer o básico. Ah, mas é porque é o único tempo que eu vou ter, é a única data que eu vou ter no ano. Para com isso. O ano tem 365 dias. Você vem falar para mim que você não consegue dar 3 dias do seu ano para meditar a paixão de Jesus e a sua vida após a morte e a ressurreição de Jesus? E aí a gente condena Judas. Nós temos às vezes atitudes semelhantes a dele. Veja que Pedro se arrepende. Pedro tem um coração quebrantado, diferente do de Judas, que não se arrepende. Que Jesus diz, você vai me trair. E quase que ele diz, sim, eu vou te trair. Friamente. Por quê? Porque não tem arrependimento. Porque não tem. E Satanás o tempo todo está assim. Quer ficar junto com Judas? Quer? É só você fazer isso. É só você trair Jesus. Por pouco. Por pouco. É só você deixar ele. Por pouquinho. Aqui, você não precisa deixar Jesus por muita coisa, não. É só você fazer isso. Olha, que às vezes a gente não para meditar a nossa vida no Evangelho. A nossa vida nas entrelinhas das Sagradas Escrituras. Judas sai para trair Jesus. E os outros perguntam, será que sou eu? Será que sou eu? E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo. Será que eu também estou fazendo igual Judas? Traindo Jesus por pouco? Traindo Jesus por tão pouco. E nós precisamos voltar à nossa vida. Veja que todo ano, talvez vocês não prestaram atenção, mas eu estava olhando o meu caderno, né? Do ano passado, da minha quaresma. E aí que eu achei a reflexão de Santa Teresinha, que eu disse para vocês. Todo ano, toda quarta-feira de cinza, toda quarta-feira da Semana Santa, corrigindo, toda quarta-feira da Semana Santa, nós meditamos sobre a traição de Judas. Veja que todo ano você para neste texto. E a gente esquece. Não esquece? A gente esquece. Mas hoje é preciso da gente lembrar sempre. Será que eu estou fazendo o mesmo que Judas? Porque eu também recebi um chamado. Eu também recebi um chamado. Será que hoje eu estou deixando o meu chamado de lado para trocar, para viver com Jesus, para deixar Jesus, quero dizer, por tão pouco? Será? Será? Que nós possamos meditar sobre isso. Anote no seu planner, anote no seu direcionamento espiritual. Amém? Nosso propósito dessa semana toda, dentro da quaresma, é rezar as 7 dores de Maria. Vamos agora para o nosso momento de intercessão. E hoje nós temos um grande momento de oração e de louvor a Deus pela vida da Fernanda, nossa querida irmã que está aqui na família de fé, todos os dias, firme e forte. Fernanda Cruz, quem não conhece essa bênção de Deus, tá aí todo dia, né, Fernanda? Sempre fazendo alguns comentários. Essa querida irmã que o bom Deus me apresentou aqui na família de fé. E eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje, então, vamos rezar pela vida da Fernanda, por todos que também estão fazendo aniversário no dia de hoje. Mas eu também quero trazer para este momento de intercessão uma jovem que sofreu um acidente aqui na nossa cidade. Eles trabalham com marmita e foram mudar o gás, tirar o gás que estava vazio para o gás cheio. Houve uma explosão e ela e a mãe estão em estado graves no hospital, mas a jovem está
em situação bem difícil. Quero também rezar pelo jovem chamado Flaviano, que sofreu um acidente, estava com o filho na moto. O filho já morreu e ele está em estado terminal no hospital. Nós pedimos a Deus a intervenção dele sobre essa situação, que seja feita a vontade divina e que Deus conduza todas as coisas. Nós queremos colocar diante do Senhor todas as pessoas que têm nos pedido oração. Eu quero apresentar a vida da Ágata, que nós estamos orando por ela. Quero apresentar o casamento da Brisa, o casamento da Natália. Quero também colocar o casamento da Gisele. Quero apresentar a Graciana e a Cristiane Targa. Quero colocar essas duas minhas irmãs que Deus tem me colocado muito o coração delas em oração. Quero apresentar todas as pessoas que têm nos pedido oração. Quero apresentar o pessoal que pediu oração porque estão com dengue, né? Quero pedir a oração a Deus. Nesta hora, assim como diz o Salmo, respondei-me pelo vosso imenso amor, Senhor. Neste tempo favorável, Senhor Deus, responde às nossas orações. Responde às preces daqueles que oram comigo neste momento. Senhor, há um povo que se posiciona em oração. Há um povo que clama pelo teu nome. Há um povo que te invoca. Há um povo que sabe que só de ti vem a resposta. Só de ti vem a solução. Só de ti vem o milagre. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar pela tua presença nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Senhor, eu quero clamar por todos aqueles que estão orando comigo agora. Que o teu poder esteja sendo agora derramado no coração e na família, na casa, no trabalho, na saúde. Senhor, eu quero colocar pelo pai da Camila, pela situação do pé dele, Senhor. Senhor, respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus, neste tempo de oração, nessa Semana Santa, Senhor. Ouve o nosso pedido, ouve, Senhor, o nosso coração que grita por socorro. Senhor, pelo nosso coração que grita pela tua misericórdia, pela tua justiça. Sede hoje, Senhor, este Deus presente em nosso coração, em nossas vidas. Ajudai, Senhor Jesus, ajudai aqueles que sofrem, aqueles que clamam pela saúde, pela recuperação, pelos enfermos, pelos agonizantes. Nós colocamos agora, Senhor, aqueles que sofrem por doenças espirituais e por doenças no seu corpo, pelas doenças na alma, pelas doenças da mente. Que o teu sangue, como nos diz a meditação de hoje, venha lavar as enfermidades, venha lavar aqueles que clamam por uma cura, por uma restauração. Tu és o mesmo, Senhor. E nós pedimos e confiamos na tua misericórdia sobre nós. E eu peço, Senhor, abençoe a vida da Fernanda. Abençoe não só o dia de hoje, no seu aniversário, mas abençoe a vida dela, Senhor. Os desejos do seu coração, a sua maternidade, o seu ministério. Reinflama o coração dela e anima ela para ser uma mulher santa, posicionada nos dias de hoje. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém? Que essa meditação de hoje, a oração de hoje, possa também chegar a tantos e tantos lugares. Você que reza comigo e sente no seu coração, eu preciso dividir isso com alguém. Não deixe de compartilhar, não deixe de encaminhar, né, esta oração. Daqui a pouco, a oração da manhã com a Quaresma, ela sobe para o YouTube. Compartilhe com mais pessoas. Envie, mande para que outras pessoas também possam ser abençoadas, assim como você está sendo. E que nós possamos ser anunciadores da Boa Nova. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até amanhã, se Deus quiser.